Hoje vamos falar de um território muito particular, de um tema muito querido para todos nós, como já vimos neste início de conversa, que será realmente a literatura oral tradicional e a voz lírica do Alentejo. Para esta sessão, nós temos duas convidadas, também muito queridas por parte da associação. Uma delas, então, nem se fala, porque está desde o primeiro momento, e como já falámos há pouco, como a Carla Aveiro falou há pouco, foi também professora e continua a ser estes anos todos da professora da pós-graduação em Património Imaterial, mas eu vou-vos ler umas breves notas só para ficarem a conhecer estas nossas convidadas de hoje. Ora, Ana Maria Paiva Mourão é doutorada em Estudos Literários, especialização Literatura Oral e Tradicional pela Universidade de Lisboa. É investigadora integrada do CLEPUL, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde é coordenadora da linha de investigação Literatura Tradicional e Tradições Populares Portuguesas do professor Manuel Viegas Guerreiro e da equipa do projeto Adlote, que realmente nos brindou recentemente com novidades. É coordenadora do CIAC, Centro de Investigação em Ciências da Comunicação e Artes da Universidade do Algarve, docente no curso de pós-graduação, como já tinha falado, pós-graduação em Património Cultural e Material da Universidade de Lusófona e membro dos corpos sociais da Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural e Material. Eu quase fico sem ar. Vou respirar um bocadinho. Bom, portanto, e como já disse, é uma pessoa que nós acarinhamos muito porque estamos juntos desde o primeiro momento. Ora, como sou convidada, e já agora foi graças à professora Ana Mourão que a nossa próxima convidada está cá conosco, por intermédio dela e por muitas diligências para que esta organização de hoje decorresse com a normalidade possível, também foi graças à professora Ana Mourão, por isso nós agradecemos todas as diligências e o apoio na organização. E então passo a apresentar a segunda convidada, que é a Lina Santos Mendonça, doutorada e mestre em Estudos Literários, especialização também em Literatura Oral e Tradicional pela Universidade de Lisboa, é também investigadora do CLEPUL, da mesma universidade, e também é professora do ensino básico e secundário. Tem particular interesse na recolha e estudos de textos da tradição oral alentejana, como já partilhou connosco anteriormente, bem como o estudo das tradições e festividades populares portuguesas, do romanceiro e dos provérbios, que tem divulgado em diversos congressos nacionais e internacionais e em diversos artigos científicos. Recentemente publicou as obras da voz lírica do Alentejo em 2 volumes. Portanto, estejam atentos que isto promete. E também publicou a Festa da Santa Cruz no Concelho de Reguengos de Monsaraz. Portanto, é uma pessoa muito conhecedora destas vivências e muito conhecedora das vivências no terreno. E, portanto, vamos começar esta sessão e agradecer à doutora Lina Mendonça a sua presença e a sua disponibilidade em todos estes momentos, foi realmente incríveis. Vamos começar pela professora Ana Maria Mourão e depois, de seguida, então, a nossa convidada, a doutora Lina Mendonça. Professora Ana Mourão, faça favor. A professora falta o microfone. Falta o mais importante, que é o microfone. Exatamente, porque Pois, nós queremos exatamente. muito ouvi-la nesta contextualização que irá fazer. Em primeiro lugar, Hélia, muito obrigada pela simpaticíssima apresentação e obrigada a todos os que estão aqui presentes, alguns um pouco, direi que não estava à espera de ver, mas enfim, é com todo o gosto que vejo. Estou a falar aqui principalmente da professora de Físico-Química, que eu conheço muito bem há muitos anos, e muito obrigada à Alina por ter acedido. A Alina é minha colega e posso dizer minha amiga há muitos anos, que já a conheço há muitos anos, embora ela seja bastante mais novinha, e conheço bem o trabalho dela. É com todo o gosto que eu vejo hoje aqui participar nesta conferência da nossa associação. A conferência, na verdade, vai ser apresentada principalmente por ela.
ela é que vai falar da voz lírica do Alentejo. E eu vou limitar-me aqui a fazer algumas considerações que me parecem pertinentes, até para, só para contextualizar um bocadinho as coisas, e como nós, enfim, não tivemos grande oportunidade de falar muito, eu e a Lina, para também não estar a repetir o que ela vai dizer, com certeza, e não quero, porque ela é que sabe disto, porque ela é que fez o livro, ela é que fez a tese sobre a voz lírica do Alentejo, ela é que sabe do assunto. Mas irei dizer algumas coisas. Portanto, a Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural e Material tem procurado, como ela até já deu a entender, diversificar os assuntos que traz a público, e faz ter todo sentido que a literatura oral tradicional seja um destes assuntos, até porque é um dos domínios que a Unesco reconhece como património, não é? Que é o das expressões orais. O que acontece é que às vezes estes temas são tão vastos que nós, em vez de uma sessão, precisávamos de 3 ou 4 para falar delas, o que nem sempre pode acontecer. E já agora, e antes que me esqueça, a Elia também já tocou nesse assunto, dentro de algum tempo iremos fazer uma outra sessão sobre a literatura oral tradicional, mas num aspecto completamente diferente, que é o dos arquivos digitais enquanto meios de salvaguarda do património imaterial e da literatura tradicional. Portanto, eu não me queria esquecer depois de dizer isto, digo já. O tema de facto é muito vasto, e peço desculpa que eu estou aqui um bocadinho rouca, não queria de pôr-me a tossir de repente, mas vamos então fazer aqui pequenos apontamentos. Um deles é definir o que é isto da literatura oral tradicional, que apesar de tudo e apesar do interesse, ainda há algumas dúvidas sobre o que é isto. E eu, de vez em quando, para meu espanto, ainda me vêm perguntar, mas o que é isso de uma coisa que é literatura, mas é escrita, mas é oral, mas é... Bom, há todo um leque de dúvidas a este respeito. Eu, muito rapidamente, direi que, só para contextualizar esta primeira parte do nome desta conferência, dizer que a literatura oral tradicional pode ser definida como o conjunto, direi assim, das práticas linguístico-literárias que englobam os contos, os romances tradicionais, as cantigas, os provérbios, as lendas, as orações, as adivinhas, as cantigas de embalar e por aí fora, que a Lina com certeza vai falar disso. Relativamente a reguengos, mas falará disso de certeza absoluta. Ora, estes textos que são são de todo o direito, fazem de todo o direito parte da literatura, chamada literatura, mas têm de facto algumas características que a distinguem e que eu vou também muito rapidamente apontar, que é o facto a principal é a questão da transmissão. Nós não agarramos num livro, aliás, nós agarramos num livro, lemos o livro, é aquele texto que está ali e pronto. Na literatura oral tradicional, essa transmissão, a aprendizagem faz-se de orelha a boca e depois outra vez por aí fora, portanto a transmissão é oral, é geracional muitas vezes, e viaja no tempo e viaja na geografia. Portanto, não é uma coisa que só existe ali e fica ali parada para sempre. Por outro lado, também os textos da literatura tradicional não são textos únicos, e eu costumo dar às vezes aos alunos enfim, do curso um exemplo que é o exemplo do conto. Toda a gente conhece a Gata Borralheira ou a Cinderela, não é? E não fazemos sequer ideia as milhares de versões que existem por esse mundo fora da Gata Borralheira, porque existe em Portugal, na Espanha, por essa Europa fora e pelos países da América do Sul. Bem, todos conhecem a, a, a Gata Borralheira, com outros nomes às vezes, mas o conto é o mesmo. Portanto, a literatura oral tradicional os textos é um texto único em múltiplas versões. Por outro lado, também temos que chamar um bocadinho a atenção, porque muitas vezes estes textos parecem muito simples, até que uns simplórios.
para ser mesmo mazinha. Mas, de facto, parecem simples, mas é como diria o Leite Vasconcelos, é como um calhau rolado que foi polido pelo tempo e ficou praticamente perfeito. E aqui acontece a mesma coisa, o tempo vai, vai se encarregando de deitar fora, de apagar aquilo que não presta, entre aspas, e de deixar muitas vezes aquilo que é o melhor e que é não digo que é, portanto, não são todas perfeitas, evidentemente, também há bom e há menos bom, mas é de facto uma característica da literatura tradicional. Ora, portanto, não se pode, não posso deixar de insistir na importância que tem a questão das recolhas. E porquê? Porque todo o contexto em que estes textos viviam, e vivem ainda em alguns sítios, mas posso dizer viviam, que era o contexto do trabalho comunitário, da família em que se reunia, tudo isso está muito rapidamente a desaparecer. A desaparecer, portanto, então a transmissão e o interesse nestas coisas também vai desaparecendo. Portanto, daí o grande interesse nesta questão das recolhas, mas recolhas que sejam feitas. Bem, isto depois se verá mais adiante que sejam feitas na forma ideal e não recolhas só por fazer. É verdade que esta preocupação com as recolhas já não é de agora, não começou agora isto, já podemos, pelo menos em Portugal, recuar até ao século XIX, com Almeida Garrett, que foi o introdutor do romantismo em Portugal e do teatro também, não introdutor, mas que veio fazer renascer o gosto pelo teatro em Portugal, e foi também ele o primeiro a fazer uma grande coleção de romances que ele ouviu contar às suas velhas criadas de uma irmã, portanto, e que ele, no seu exílio, percebeu com os alemães e com os ingleses que tinha ali uma mina de ouro, quer dizer que aquilo era importante para todos os países, estavam a reconhecer este tipo de literatura como algo de muito, muito, muito importante para, para a cultura de cada um destes países. Uh, é verdade, também que não há, não há como escapar que nessa altura e durante algum tempo depois, porque a seguir a ele vieram várias fases de critérios de recolha, do Teófilo Braga e por aí fora, mas os primeiros tinham alguma tendência para alindar aquilo que recolhiam. Esta palavra não é lá muito bonita, vamos aqui pôr uma rima mais interessante, isto não fica lá muito bem, então o Almeida Garrett chega mesmo a dizer que olha, para este verso escolhi a lição da beira que é a mais perfeita. Portanto, eu escolhi os versos mais perfeitos, não fez isto em todos os romances, mas em alguns a fez. Depois, mais tarde, com Leite Vasconcelos, que todos, enfim, conhecemos, a coisa começa a mudar um bocadinho e começa a haver muitíssimo mais rigor nas fontes, mais respeito pelas fontes e mais rigor nas transcrições daquilo que se retirava da oralidade. E, portanto, começa a dizer a pessoa disse assim, é assim que se escreve. Claro que isto hoje em dia as coisas vão mudando, mas enfim, de facto naquela altura implanta-se o rigor na recolha. Esse rigor é depois continuado também por pessoas como o Manuel Viegas Guerreiro, que é o patrono do nosso, que já foi centro e agora que está ligado ao Clepul, e muito bem, do Centro de Tradições Populares Portuguesas, e que de facto Manuel Viegas Guerreiro implementou esse rigor, não foi só ele, portanto, ele e toda aquela geração, como o meu colega Francisco Melo Ferreira disse, que a geração maravilha, a geração de pessoas como a Maria Aliette Galhós, Lindley Sintra, Michel Giacometti e Jorge Freitas Branco, pessoas que eu até, olha, não quero dizer mais porque vou esquecer-me com certeza de dizer alguns e depois vou ser, não posso ser, não queria ser... não queria deixar ninguém para trás. Mas, de facto, os próprios alunos, que alguns de vocês devem ainda lembrar-se, que fizeram um serviço cívico e que foram mandados em brigadas por esse país fora para fazer recolhas de várias coisas, entre as quais a literatura oral tradicional, tinham também esses ensinamentos, esses critérios
para depois, até na própria retroversão, quando faziam a passagem da oralidade para a escrita, terem esse rigor de transcrição. Mais tarde, quando a literatura oral tradicional passa a ser uma disciplina de licenciatura, cujo docente foi também o nosso, enfim, falecido professor João David Pinto Correia, que fez parte desta associação desde o início e que também foi docente nos primeiros anos do curso da lusófona, e ele próprio aos seus alunos ensinou, e a Lina poderá dizer, porque foi aluna de licenciatura dele, não é verdade? Ele foi de licenciatura de mestrado e de doutoramento, portanto, ela tem toda esta escola de rigor científico que nos foi incutido. É assim que ali eu posso agora falar mais diretamente sobre ela e sobre o trabalho dela, porque o que eu conheço, e que posso dizer que a Lina Mendonça conseguiu uma coisa que não sempre é fácil, que é aliar o rigor científico à paixão que ela tem pela sua terra e pelo seu Reguengos de Monsaraz e pelas coisas da sua terra e do seu Alentejo. E do meu também, que eu também sou meio alentejana, vamos lá, digamos assim, sou meio beirã, meio alentejana, portanto, também aqui não posso deixar de dizer isso. Ora bem, a Lina, ainda por cima, escolheu, de toda a literatura oral tradicional, escolheu a parte que eu considero mais complicada, não é mais difícil, mas é mais complicada de abordar, que é a lírica. Porque há muitos trabalhos, de facto, sobre o romanceiro e sobre os contos tradicionais. Não estou a falar em artigos de revista, estou a falar em trabalhos de folga, em teses de doutoramento que há. Sobre a lírica, há de facto trabalhos de grande qualidade, da professora Aliette Galhós, do Carlos Nogueira, da Idália Custódio, pessoas que fizeram recolha e fizeram um estudo sobre a lírica em determinadas regiões. Mas não há de facto assim trabalhos há um ou dois trabalhos como este da Lina, que ocupa 2 volumes deste tamanho, que é uma coisa digna de se ver. Eu espero que ela mostre depois pelo menos as capas, e que de facto a nossa lírica portuguesa merece de facto um trabalho de rigor e de sério sobre esta parte da literatura tradicional. Outra coisa que eu também queria, estou quase a acabar, que é para dar mais algum tempo à Lina, que é a recolha propriamente dita é uma coisa ótima, excelente e faz muita falta, mas não chega. É preciso que haja uma mais-valia, e que é a mais-valia do trabalho como este que a Lina vai apresentar, que é a abordagem teórico-prática, ou seja, há que analisar as composições, há que classificá-las conforme, pronto, há classificações e há identificações, por exemplo, para o romanceiro e para os contos, que ainda agora falei, por exemplo, olha, ver se eu me lembro, ainda há bocado falei na Gata Borralheira, que tem um número ATU 510A. Portanto, isto é uma espécie de bilhete de identidade. Para a lírica isso não existe. E além de mais, existe outra coisa complexa, que é a grande quantidade de subgéneros, como por exemplo entre as rezas, as benzeduras, as orações, que são de dificílima definição e às vezes até de dificílima de saber onde é que onde é que é a oração e onde é que é o romance, porque as duas coisas podem juntar-se e podem muitas vezes confundir-se a quem sabe menos sobre o assunto. Portanto, acho que eu não tenho muito mais a dizer, não queria dizer muito mais, perder mais tempo. Acho que este é um excelente trabalho desta natureza, um ótimo exemplo de como é que deve ser feito.
de análise das composições, de tudo aquilo que a Lina irá apresentar, e vou-lhe passar a palavra já, e só queria aqui, estou a pensar que estou aqui a olhar para, para este papelinho, porque eu tomei nota aqui de umas palavras dela própria, que tirei do livro dela, e que diz que, da autora do livro, que diz que este trabalho reflete um diálogo entre o investigador e a comunidade que estudou, que neste caso é a reguenguense, é a de Reguengos de Monsaraz. Portanto, Lina, a palavra à doutora Lina. Obrigada, Ana, pelas suas palavras tão simpáticas. Espero agora corresponder às expectativas dos presentes perante as suas palavras. Quero agradecer à Associação o convite para estar aqui convosco hoje, ao professor Luís Marques, à doutora Hélia, mais uma vez à Ana, que agilizou todas estas questões para que fosse possível, e agradecer sobretudo também aos presentes que tiram um bocadinho do final de tarde, ao fim de um dia de trabalho, para estarmos aqui depois um bocadinho à conversa. Eu vou apresentar uma parte do meu trabalho. É um trabalho de muito fôlego, de muitos anos, muitos anos. Digamos que o princípio de tudo teve lugar nos tempos ainda da licenciatura, com o professor João David Pinto Correia. Plantou a semente e depois foi-se desenvolvendo e desencadeou os estudos do doutoramento, e foi um doutoramento muito prolongado. Também teve um trabalho de campo prolongado. Vou tentar partilhar, deixa eu ver se consigo fazer, um PowerPoint para guiar a conversa. E deixem ver. Portanto, quando falei com a Ana sobre esta sessão, ela disse pronto, qual é que era o título, e que também iria falar um bocadinho, introduzindo a literatura oral tradicional. Falámos pouco, mas não dividimos, assim, por assim dizer, os assuntos. A Ana já introduziu o conceito de literatura oral. Deixa-me só tirar aqui, porque eu estou a ver-vos e está para me parar. Já introduziu o conceito e põe-nos a questionar provavelmente se saberíamos defini-lo, se saberíamos que o seu autor é anónimo. Há quem fale da autoria anónima e coletiva. Obviamente que o facto de ser anónimo tem a ver com esta transmissão geracional, o facto de já não se conseguir identificar onde é que começou o início ou o surgimento de determinada composição. Pode ser um provérbio, pode ser uma cantiga, pode ser uma oração. E como é que e depois, ao longo de quanto tempo é que se tem vindo a transmitir? Se conhecemos o conceito, sabemos defini-lo. E agora aqui está esta questão: se o aceitamos, se o valorizamos. Esta não será diretamente para vós, né? Se estamos todos aqui de alguma forma aceitamos, mas eu costumo dizer que a literatura oral tradicional tem sido o parente pobre da literatura, não é? E muitas vezes tem sido preterido em relação à literatura institucional. Há pouco a Ana usou a palavra, e apontei para não me esquecer, a palavra simplório. Portanto, era entendido como textos simplórios, por assim dizer, menores, de importância menor, tudo o que vinha do povo, não é? Que tudo tinha este lado anónimo e que não tinha uma autoria da academia ou um autor aceito pela academia. Portanto, é uma questão que faz sentido colocar-se. Pensar que também foi uma luta a ter havido uma cadeira de literatura oral tradicional na Faculdade de Letras, quando surgiu com o professor João David Pinto Correia, uma luta entre aspas, e entretanto veio a extinguir-se com a sua reforma. Portanto, isto também dá de pensar nos nossos dias, apesar de já termos feito os 20 anos da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural e Material, ainda há muita coisa para fazer, ainda há muita coisa para fazer vincar a importância da nossa literatura oral tradicional. E falo da literatura, eu sou professora de português, licenciada em literaturas modernas, costumo dizer que não sou antropóloga, etnógrafa, portanto aqui a minha área de trabalho é mesmo a área do texto.
Portanto, a Ana já disse um bocadinho o que é que encontramos neste vasto campo que é a literatura oral tradicional. Outras questões que se colocam, como é que se identificam os vários péssimos, como é que eles se organizam, bibliografia de referência para nos ajudar nisto tudo. Olha, temos aqui esta miscelânea e que nos põe, por acaso surgiu, e nem de propósito, pôr em destaque as cantigas, e são apenas alguns dos exemplos dos vários subgéneros que encontramos na literatura oral tradicional. E ainda não estou só a falar da lírica, né? Porque aqui na literatura oral tradicional a sua organização por géneros inspira-se no cânon literário, né? Inspira-se no cânon literário, com o texto lírico, narrativo ou dramático, por exemplo, se bem que depois também há outras novidades próprias da literatura oral tradicional que são muito específicas. Mas, nem de propósito, dizia eu que estão aqui as cantigas, aqui nesta miscelânea, juntamente com outros subgéneros líricos, como as benzeduras, os conjuros, as adivinhas, os provérbios, podemos ter as expressões populares, porque quando falamos da lírica alentejana, falamos de canto, essencialmente nos tempos que correm. Realmente, na recolha, aquilo que surge em grande volume e que dá grande volume ao meu trabalho são as quadras. As quadras, como um texto simples, fácil de memorizar, de transmitir, pela simplicidade da estrutura, da rima, o facto de estar escrito em redondilha, os temas muito queridos da comunidade, ou do povo, não tínhamos medo de usar a palavra povo, temas desde o amor, desde o trabalho, até a própria religião, mas são temas do seu cotidiano, faz com que elas existam em grande número e ainda perdurem na memória e seja muito fácil que a sua recolha. E depois às cantigas associamos aqui às quadras associamos as cantigas, né? E depois há aqui algumas nuances aqui em termos destes subgéneros. Mas começo já por dizer que falar da lírica alentejana não é falar só de canto. É muito importante o canto, dê-nos visibilidade, dá visibilidade à lírica alentejana, mas temos mais. Portanto, a sua organização, dizia há pouco, inspirada, entre aspas, no cânon literário, porque encontramos aqui o modo lírico, narrativo ou dramático, depois o dramático, mas depois introduz-nos aqui um novo, que é o prático e o ritual sincrético. Imaginemos, por exemplo, numa receita tradicional, todos nós temos aquelas receitas de família em que se explica os passinhos todos, e se guarda como um pequeno tesouro, um pecúlio, e às vezes não queremos que saia da família, não é? Portanto, está aqui também inserida esta prática. Ou até como é que se executa determinada benzedura, porque há o texto da benzedura. Por exemplo, estou a pensar na benzedura do torcido, nervo torcido, destorcido, temos depois várias designações populares, em que temos o novelo, temos a linha, como é que se faz, quantas vezes, pronto. E em que momentos é que isso acontece? Portanto, para falar aqui dos 4 géneros e em que se enquadra a lírica alentejana no primário. E foi este o meu objeto de estudo. Claro que quando a gente faz a recolha, desculpem a expressão popular, tudo o que vem à rede é peixe e pode servir para um trabalho posterior e não queremos interromper o informante quando estamos em momento de entrevista e acabamos por recolher um bocadinho de tudo. E faz falta saber arrumar para depois poder trabalhar com bases científicas. Para um início de trabalho de arrumação, desculpem lá isto, que ainda estou em fase de introdução sem chegar propriamente ao meu trabalho, porque vim daqui na linha da Ana, há umas grelhas de classificação do Arquivo Digital de Literatura Oral Tradicional que estão disponíveis e que nos ajudam imenso. São da autoria do professor João David Pinto Correia, pois no que diz respeito à lenda em especial, e estou a falar assim em geral porque como não conheço os presentes, podem ter vários gostos e interesses aqui no âmbito da literatura oral tradicional ou alguns trabalhos já iniciados, quer no conto ou na lenda, por exemplo. E aqui o trabalho da professora Maria de Lourdes Cidrais, em termos de grelhas de classificação, os vários tipos, é muito
muito profícuo, tal como é do professor João David Pinto Correia. Para termos uma ideia, esta é a proposta do professor João David Pinto Correia para o modo lírico, e vemos logo aqui de repente, não vou lê-los todos, vários géneros e depois subgéneros, por assim dizer, para ser mais fácil distinguir aqui na nossa conversa. E temos os de intenção mágica e religiosa, como a oração paralela, o ensalmo responso, por exemplo, os géneros de sabedoria, que tanto vivem e sobrevivem ainda nos nossos diálogos do dia a dia, assim espero. Por exemplo, com o provérbio, os ditos, mas o pregão já muito pouco, com muito pouca vitalidade, por assim dizer, substituído por outras formas de fazer publicidade adaptadas aos tempos em que vivemos. O mundo pula e avança, né? Como dizia António Gedial. Temos as rimas infantis. Dentro das cantigas, notem que temos a cantiga paralelística, a cantiga inteira, cântico, quadra, quadras cantigas. Há aqui várias tipologias. Depois as adivinhas, que muito satisfaz as crianças, por exemplo, ainda vivem muito no ambiente infantil, aos enigmas, e temos o vária quando temos uma dúvida, porque não é fácil, não é nada fácil distinguir os géneros. Alguns são muito evidentes e já vou falar sobre isso, mas aproveito para dizer que na lírica alentejana, quando pensamos nas quadras, podemos pensar também nos provérbios, e quando estava a estudar, a investigar, o que é que já havia havia sido publicado sobre a tradição oral alentejana, quer textos de investigação, quer as composições poéticas. Mais do que uma vez encontrei afirmações como os alentejanos têm pouca fé, e isto agora de uma forma muito simplista. A religiosidade não se compara com a do Norte, por exemplo, mas curiosamente não é essa a experiência que eu tenho do meu trabalho de campo e do trabalho que daí resultou. É muito profícuo no que respeita à oração paralela. Temos alguns responsos, benzeduras, de rezas, mas muitas orações. Portanto, vem contrariar esta afirmação pré-estabelecida, será um preconceito, não vou entrar por aí. Mas o que é certo é que o povo alentejano expressa bastante a sua fé, e isso é traduzido quer nos textos religiosos, quer até em várias tradições. Algumas têm vindo a morrer, mas também pela desertificação de algumas aldeias. Como, por exemplo, a festa da Santa Cruz, que quem ouve os relatos dos informantes acerca dessa peço desculpa, dessa festividade, testemunha um relato de fé, de devoção, e que não é apenas um simples cortejo processional, de um lado a Madalena, do outro lado a Mordoma, e em que uma e outra se encontram no lugar combinado. Pronto. E que vão cantando. É mesmo um testemunho de devoção e de fé, digno de ouvir das pessoas mais velhas, só que já vão ficando pelo caminho. Isto é preciso dizer, Ana não referiu, mas urge continuar o trabalho de campo, e porque muitas das nossas tradições têm extinção e a memória não dura para sempre, não é? Dizia alguns dos trabalhos dos nossos professores orientam-nos na separação, em primeiro lugar, dos géneros, no estudo, todo um trabalho de preparação que é necessário fazer antes de entrarmos no trabalho de campo, e depois de encerrarmos essa fase do trabalho de campo. E eu queria deixar aqui a projeção de alguns textos, uns mais antigos e outros mais recentes, que são orientadores, são simples, são de leitura acessível, seja qual for o grau de desenvolvimento, de estudo, se estamos muito no início nestas matérias, são muito acessíveis e muito até ilustrativos, né? Porque alguns, estou a lembrar-me do guia de recolha do professor Manuel Viegas Guerreiro, que vai definindo os géneros e vai propondo alguns exemplos para ilustrá-los. O trabalho do professor João David Pinto Correia, sou suspeita, a Ana já disse, fui a sua aluna praticamente durante 20 anos, e para mim é uma base.
o trabalho do professor João David Pinto Correia, que era do seu artigo mais antigo, de 1923, depois reformulado, adaptado em 2011 e depois em conjunto com a Ana, quando surge pela primeira vez o ADLOT em 2013 com os critérios de classificação. Portanto, quem anda nestas andanças, aconselho a leitura destes textos, que vai ajudar bastante. Também a Ana já falou de Leite Vasconcelos, aqui a nossa base, e vou saltar aqui um bocadinho. Mas chegamos ao século XXI e há um nome ímpar que é preciso não esquecer, que é a professora Aliette Galhós, em conjunto com a professora Idália Farinha Custódio, tem um conjunto de volumes que são uma base de trabalho, de início de trabalho, são uma orientação quando temos dúvidas, precisamos de comparar aquilo que estamos realmente a recolher, se é da tradição, se é de criação individual, porque o ser humano é muito criativo e há que atender ao facto de realmente estamos a recolher um texto que é tradição, que é da tradição, que é geracional, que segue toda aquela linha de transmissão de boca em ouvido, de ouvido em boca, por exemplo, não é? Ou se é fruto do repentismo do informante que nós temos à frente, que pode ter vocação poética e pode ser um poeta repentista. Aqui como é que um pequeno exercício rápido, como é que se identificam e distinguem vários espécimes. Este é fácil, acho que rapidamente identificamos o que é que nós podemos ter aqui. Por novas não cansei, velhas as saberei, ia no passinho de Santa Cruz, a necessidade é mestra de engenho. Eu pergunto, tudo isto são provérbios, tudo isto são expressões populares, o que é que os distingue? São efetivamente 3 géneros diferentes, o código de cores distingue-os. A azul temos provérbios que recolhi no Conselho de Reguenho de Monsaraz, e depois a verde temos expressões populares, a vermelho uma resposta pronta que também as crianças gostam muito de usar e é uma forma também de se entreterem e comunicar com mais ligeireza e um toque de humor. Mas atentemos aqui, por exemplo, nas expressões populares. Eu fiz questão de sublinhar o verbo, que as expressões populares não são expressões independentes, ao contrário dos provérbios, que sabemos que são máximas de sabedoria popular, não é? Têm sempre uma moralidade, são expressões autónomas, independentes. As expressões populares, não. Elas têm aqui um verbo que se conjuga e que muitas vezes faz com que seja o elemento conector a todo um contexto de enunciação. E no Passinho de Santa Cruz, o que é que isto pode querer dizer? Para quem não sabe o que é a festa da Santa Cruz, que existia no Conselho de Reguengos de Monsaraz e agora está apenas a sobrevive noutro concelho vizinho de Reguengos, e aí tem bastante vitalidade. Ir no Passinho de Santa Cruz quer dizer que vai muito vagaroso, né? Porque é aquele passo processional, né? Vai muito devagarinho, né? Como é da procissão. Mas tirando do contexto regional, por assim dizer, falamos assim, podemos não identificar o seu significado, né? Porque aquela festa da Santa Cruz era muito específica da zona do Alentejo, em que se inscreve o Conselho de Reguengos a nível geográfico. Depois, também aqui trago aqui uma quadra popular, uma quadra da tradição, reconhecemos-la ao meu menino Jesus, ao meu menino tão bela, reconhecemos, porque nós temos que pensar que a tradição, e a Ana disse que viaja, aquilo que pode estar aqui no meu trabalho como sendo alentejano, não é só alentejano, não é? Porque as pessoas viajam, as pessoas comunicam, antigamente também tínhamos os trabalhadores que se deslocavam à procura do trabalho sazonal e que levavam consigo os seus saberes, as suas tradições, a sua forma também de se entreterem e ir passando o tempo e também de ir celebrando as várias festividades do calendário religioso. E aqui temos uma quadra do Natal, mas também quero dizer aqui que muitas vezes usada como uma cantiga de embalar, e agora, um trabalho de um investigador que coloca no grupo das cantigas religiosas que dizem respeito ao Natal, ou é uma quadra ou uma cantiga de embalar. Aqui eu sou da opinião que o contexto de uso e a funcionalidade determina a classificação. Depois, falava ainda há pouco da festa da Santa Cruz. O que tenho projetado são 2 quadras, que são às dezenas, aquelas que dão forma
dão forma ao corpus da festa da Santa Cruz, mas são duas quadras que, não sabendo, não sendo explicado pelo informante, não os conseguimos associar a tal festividade, porque o repertório do informante o repertório do informante é muito rico e vasto e está todo misturado, não está arrumado por gavetas. Quando um informante começa a recitar ou cantar, ele não vai, a não ser que sejamos muito específicos e façamos muitas pausas na entrevista, é que vai buscar determinada quadra, determinada composição, mas às vezes é difícil porque a memória falha e é muito mais fácil quando as composições surgem em catadupa, né? Na fase da entrevista ou ali na recitação ou no canto. E temos estas duas quadras. Por vezes, quem não as conhece e as aprendeu sem saber de como e de onde vem também, sendo de um teor religioso, associa-as à oração. Pode associar por desconhecimento, já a memória também estar a falhar. Portanto, aqui há alguns cuidados. A mesma coisa acontece, por exemplo, com as preces, as preces da chuva, porque também tínhamos a tradição, sempre que havia um tempo de seca severa, o povo juntava-se em várias aldeias do concelho de Reguengos, isso acontecia, e noutros locais do Alentejo. Eu lembro-me de uma grande seca em 2011 e assisti na televisão ali na zona de Beja, e fizeram essa procissão, podia ser à volta da igreja do Santo de Defunção, e vão cantando as preces, não é? Quem as aprendeu assim de forma solta e já está esquecida da tradição, naquele momento não lhe ocorre, pode surgir uma dessas quadras das preces da chuva, tal como destas da cantiga da Santa Cruz, pois tudo aparece misturado, e o investigador, ainda pouco experiente e que não ouviu falar muito do assunto, ou não tem material que documente essas tradições, que o ajuda a perceber o que é que tem em mãos, ou informantes com uma memória ainda muito viva, que consiga fazer o relato e consiga naquele momento cantar cantar ou recitar as várias quadras que dão forma à tradição, é difícil. Portanto, a Ana há pouco falou do romanceiro, e eu trouxe aqui uma oração da Quaresma. Quando fazia as entrevistas, diziam-me os informantes: no tempo da Quaresma não se canta, reza-se. Era assim que os nossos pais nos ensinavam, rezava-se. Ainda que muitas destas orações pudessem ter sido cantadas em alguns trabalhos do campo ou momentos de pausa, estou a pensar no Norte, porque na verdade estas orações são romances religiosos que foram transformados em textos oracionais. Aqui é preciso conhecer um bocadinho o romanceiro, mas esta transformação percebe-se bem, às vezes consegue perceber-se, porque tem no final, por isso é que está sublinhado amarelo, uma fórmula de fecho de oração. Esta é simples: Padre Nosso, Ave Maria. Às vezes aparece quem esta oração disser e rezar, e por aí adiante, ou mesmo no início, também pode ter um início oracional. Esta, na verdade, que projetei, se calhar já tiveram a oportunidade de ler um bocadinho, levantei-me um dia cedo ao cantar do galo, encontrei Nossa Senhora. É um romance mariânico, é a fonte de Nossa Senhora, que remete para os milagres. Portanto, o romance não se enquadra à primeira vista no género lírico, mas depois aqui teve essa transformação, porque existe a contaminação dos géneros e daí a dificuldade. E depois disto, entramos aqui propriamente nos 2 volumes. A Ana disse que esperava que eu projetasse as capas, projetei. São realmente muitas páginas de trabalho, não consigo neste momento percorrer todos os temas neles abordados. Temos aqui da voz lírica do Alentejo, é fruto da minha tese de doutoramento, de muitos anos de trabalho, e desta forma, se alguém e tenho aqui colegas, né, que já me ouviram falar sobre isto várias vezes, porque tenho tido o gosto e a sorte e a possibilidade de divulgar o meu trabalho nos últimos anos, e tê-lo em livro é como fecho de um ciclo, não é? Não é que esteja preocupada sempre em dizer a mesma coisa, mas já Camões dizia, cantando espalharei por toda a parte, não querendo ser arrogante, né? Mas Camões depois está sempre na vida de um professor de português, e é fácil lembrar aqui.
Lina, peço Diga. desculpa, peço desculpa interromper, mas pedia às pessoas que estão na sessão que desligassem o microfone porque estamos a ter interferências. Obrigada, desculpem. Aí, desculpa. Onde é que se eu estivesse na biblioteca, eu punha pisa aqui de baixo, dava para vir do líder Isabel da rede. Casal, se não se importa, desligue o seu microfone, por favor. É que estamos a ouvir a conversa e estamos a interromper a sessão. Isabel Casal, pode desligar o microfone, por favor? Já está. Obrigada, Isabel. Peço desculpa. Pode continuar. Não faz mal. Pronto, dizia, eu tenho 2 volumes. O primeiro volume, digamos que é a parte teórica, é a parte que apresenta os géneros, procura uma definição, assente na experiência também de outros coletores, de quem já tem feito o trabalho e depois, obviamente, a nossa própria experiência de trabalho, mas claro que tem a apresentação do conselho, o objeto de recolha, como eu dizia, e a metodologia de trabalho de campo, inspirada inicialmente em todos os outros coletores que já deixaram os seus testemunhos e muitos deles aparecem nas introduções das coletâneas que têm a sorte de publicar e nós temos a sorte de as ter e ler. Portanto, depois é que faço a análise dos corpora. Corpora porquê? Porque procurei apresentar no meu trabalho um corpus recolhido por mim e tentei perceber o que é que já estava publicado de recolhas feitas no Conselho de Reguengos e tentei ver, né, em primeiro lugar, se valia a pena também fazer um trabalho, se não era repetido, né, se eu trazia novidade em relação a isto e, portanto, e compilei, por assim dizer, depois, claro, também faço aqui a análise, a comparação, compilei tudo aquilo que eu estava publicado, que eu achei que também seguia alguns dos princípios que nós defendemos nas recolhas. Comecei em Angela de Vasconcelos, Pombinho Júnior. O Tenente Pombinho Júnior esteve um tempo a trabalhar em Reguengos de Monsaraz e no livro Orações Populares de Portel publica muitas orações recolhidas numa das aldeias do Conselho de Reguengos de Monsaraz. Portanto, São Pedro, não é São Pedro, São Marcos do Campo, por exemplo, e nas suas várias obras, e quer até nas publicações que vai fazendo nos Brados do Alentejo, ele de vez em quando publica composições que recolheu em Reguengos de Monsaraz. É certo que quem lê o Pombinho Júnior e vai depois atrás do seu trabalho, ali na primeira metade do século XX e ainda na década de 60, percebe que há muitos textos publicados que se repetem entre as várias publicações da sua responsabilidade, mas é um trabalho imenso, e muito, muito rico e importante para um investigador que chega ao século XXI e quer pegar neste assunto. Portanto, e depois temos aqui a definição dos géneros em estudo. Portanto, o trabalho de campo, já de alguma forma, quando comecei ali a tentar dar seguimento ao trabalho da Ana, e já percebi pelo tempo que eu tenho que me despachar. O trabalho de campo é feito com entrevistas, recolhas de textos da tradição oral, já vimos. Aqui o grande objetivo é salvaguardar, preservar, né, o nosso património cultural e material. E sentimos que havia realmente essa lacuna no que dizia respeito ao Conselho de Reguengos de Monsaraz e que havia muito material. Portanto, temos uma fase de preparações, de alguma forma já falei da fase de preparação, vou saltar, temos o trabalho de campo, o tratamento da informação. Nesta fase de preparação, além de explorar o local, ver o que é que está publicado, ler, definir bem o objeto de estudo, vamos procurar informantes. No meu caso, os meus informantes começaram por ser a minha mãe, a minha tia, a minha avó, depois seguiu-se para a vizinha da rua, ali mais acima, e a vizinha da amiga por aqui, mas às tantas esgota-se, né? A nossa rede de conhecimentos esgota-se. E o Reguengos ainda é um concelho grande, temos cerca de 16 povoações que dão forma ao Conselho de Reguengos de Monsaraz, e esgota-se e temos que ir mesmo para o terreno sem rede, e foi como aconteceu. Quando dei por mim, andava na vila de Monsaraz, porque a minha família não é dessa parte do concelho, é de outra aldeia, as origens, e fui à procura de informantes. E como é que nós podemos encontrar? Conversando
falando com as pessoas, abordando as pessoas na rua. Não é uma tarefa fácil. Inicialmente eu pensava que sim, que tinha muita sorte, a minha família estava bastante colaborante, tinha vários amigos, mas depois é o amigo do amigo, mas depois vemos quando queremos ir a todos os locais do concelho, porque nos propusemos a essa tarefa. Pronto, nem sempre foi fácil, como disse, mas consegui. Consegui e às vezes entrava nos cafés, nas mercearias, queria ir aos lares, pronto, de alguma forma consegui. São mais de 200 contactos, por exemplo, muitas horas de entrevista, muitas horas das entrevistas, portanto, com gravação audiovisual mediante a disponibilidade e a vontade do informante, né? Porque para isso precisamos da sua autorização. É preciso fazer sempre um trabalho prévio. Eu não gosto da palavra conquistar a sua simpatia, né? Porque aqui a parte da simpatia acaba por surgir naturalmente. E a entrevista é um processo riquíssimo em que se desperta realmente a parte humana, e porque não é só cantar, recitar determinada oração, é ouvir as pessoas. E elas gostam de saber que temos tempo para elas, não olhamos para o relógio. E depois, quando assim é, convidam-nos à segunda vez, à terceira. E daí que eu tivesse que ter feito uma pausa na minha vida profissional em determinada etapa para me poder dedicar e ter a disponibilidade que era necessária para as ouvir. Porque não é assim de repente ligar o botão do gravador e saem não sei quantas composições. E essa também é uma das dificuldades. Mas o trabalho é muito mais rico quanto mais tempo tivermos de entrevistas, né? Mas estamos sempre também dependendo do outro. Tem que haver sempre um bom diálogo, não tem que ser grande prévio, explicação do nosso objetivo de trabalho, a pessoa entender. Às vezes acham que aqueles assuntos não interessam a ninguém, são coisas sem valor. Porque já falei do preconceito por parte da academia em relação ao canon, mas também os próprios detentores deste saber têm esse preconceito, sentiram que nunca teve valor. Tinha valor como forma de entretenimento, ou que os outros o quisessem, mas porque é que de repente isto é importante? E é preciso fazê-lo entender. Portanto, haver tempo, espaço adequado para se poder fazer a gravação sem grandes ruídos de fundo. Nem sempre isso é possível. De também registar os dados dos informantes a quando da entrevista, quer no início ou no fim, para darmos cumprimento, e é importante, não é? O seu dono nesta questão da recolha. Portanto, o nome, a naturalidade, a idade, curiosidades até como qual é que é a alcunha dele, do informante, a sua profissão, as suas profissões, se emigrou, se esteve sempre cá. Portanto, há aqui algumas informações do domínio pessoal que são importantes para dar também a cientificidade que se quer à recolha. Avançando um bocadinho, vamos para o trabalho de paciência, mas a recolha é, sem dúvida, como é que é dizer, a recolha, a entrevista, toda essa fase, é difícil pôr um ponto final. Um ponto final porque é riquíssimo em termos humanos, e ao investigador que se vê naquele espaço de tempo, seja também depois em alguns momentos mais pontuais, porque a minha recolha começou por ser assim. Mas é difícil pôr um ponto final, porque as relações humanas que se estabelecem, a riqueza, tudo aquilo que nós escolhemos a nível humano, cultural, social, naquelas horas de entrevista, não tem espaço suficiente para relatar em qualquer tese de doutoramento. Eu aqui há uns tempos dizia que só mesmo um poeta para lhe dar a beleza a esse relato. Eu, infelizmente, não tenho essa vocação. Agora chegamos a uma fase de paciência, que é a fase de tratamento da informação, da transcrição, que é preciso ouvir, voltar a ouvir, e nem sempre existe essa paciência. Portanto, às vezes é preciso fazer uma pausa, transcrever com o máximo rigor que conseguirmos. E aqui temos que fazer uma opção e segui-la até ao final. A opção de transcrever respeitando a pronúncia local, o dialeto, ou transcrever de acordo com a normalização da língua. É preciso seguir o critério, né? De acordo com a pronúncia local, com a pronúncia até muito específica dos informantes, para depois seguirmos para a parte final da classificação, seleção, sistematização, também já foi abordada ao início e aqui já não demoro muito.
as dificuldades que eu tenho apresentado sempre, cada vez que me vejo convidada a falar destas situações, são estas que todos os coletores acabam por referir. A pronúncia dos informantes, o dialeto, neste caso, eu sou alentejana, estava na minha zona de conforto e muito habituada à pronúncia dos informantes, mas mesmo assim, às vezes a articulação deficiente das palavras ou até mesmo a dentição incompleta dos informantes pode ser difícil. Som captado com deficiências. Eu lembro de ter preparado o espaço para fazer a entrevista de uma senhora conhecida e que sabia muito sobre quadras, a festa da Santa Cruz, entre outros aspectos, e de repente ouve-se o barulho de uma motorizada durante a gravação que perturba realmente a transcrição. E para quem não é da zona em que está a recolher, é o ouvido do coletor pouco habituado e pouco conhecedor da pronúncia local. Por exemplo, se eu fosse à Madeira, de certeza que teria a recolher, não é que não tenha muita convivência com madeirenses, mas gostaria de estar no terreno, mas sei que vou ter algumas dificuldades até aqui com a pronúncia local, é uma pronúncia mais cerrada, as pessoas mais idosas, com menos escolaridade. E há pouco ainda falava dos informantes. Há quem diga que as mulheres são melhores informantes do que os homens. Não é que estamos Desculpa por a interromper mas novamente. os homens também são. Doutora Lina, vou pedir desculpa por interrompê-la novamente, mas vou pedir à Eugénia Correia que desligue o microfone, se faz favor. Eugénia Correia, aproveito para desligar o microfone, estamos a ouvir conversa e está a interferir na sessão. E aproveito para dizer que temos 10 minutos para a doutora Lina transmitir, enfim, o que achar que é mais interessante. Bem, podemos ter 15 minutos de debate, mas Está pronto. bem, eu vou tentar É ser que nós breve. estamos deliciados a ouvi-la, atenção, é que estamos encantados, mas Eu compreendo. Pronto, como estou a projetar, acabo por não estar sempre a olhar para o relógio e depois eu não tenho. sei, por isso mesmo é Ah, o papel rigoroso que eu tenho aqui, que me dizem que eu tenho que fazer. sim, sim. Obrigada, obrigada. Pronto, o que é que saiu o que é que saiu do nosso trabalho de campo? E eu poderia estar muito tempo a falar sobre a fase da entrevista e das recolhas. E, pronto, porque é uma delícia mesmo quem passa pelo processo e poder falar sobre ele. Agora é uma delícia, mas também já começa a ser uma delícia de coração apertado, porque muitos dos nossos informantes têm vindo a falecer devido à idade prolongada, né? O que é que resultou? Portanto, eu disse que o objetivo era eram as composições de caráter lírico. Portanto, recolhemos orações, conjuros, benzeduras, rezas, as cantigas de embalar, os provérbios, as expressões, rimas infantis, e aqui é um espaço ainda a ser mais explorado. As cantigas são imensas, não é? Desde do profano ao religioso, e temos muitas centenas de espécimes recolhidos e transcritos, classificados e neste momento publicados, muitas centenas. Ainda temos algumas coisas que não ficaram por trabalhar, porque às tantas temos um prazo para cumprir. O volume 2 tem todas as composições, se o primeiro volume tem todas as condições de recolha, a parte teórica, a problematização da classificação dos géneros, as várias temáticas que encontramos nas composições recolhidas, e como volto a dizer, desde o profano ao religioso, portanto, são as versões em si, porque aqui não falamos de textos, né? Os textos vivem através das suas versões, são as versões em si que vamos encontrar no segundo volume. Como já expliquei, composições as recolhidas e as publicadas. Os nossos informantes, umas vezes cantaram, outras vezes recitaram, e a fé está sempre presente. E é assim que pode começar o dia do informante. Logo de manhã, ao lavar a cara, surge uma oração. Depois da refeição, ao fechar da porta, sai porta fora. Passa pela igreja, ao avistar da igreja há uma oração, ao avistar do cemitério há uma oração, todo um ritual do cotidiano que era seguido por alguns dos informantes. Claro que se vai perdendo, até não deixa de ser aqui não tem a ver com a questão da fé, mas às vezes o ritmo acelerado das pessoas, não é? Depois,
Temos os conjuros, muito comum, e por todo o país, temos os conjuros para encontrar objetos perdidos, afastar as trovoadas, este do meu beato Santo António, por exemplo, que é usado para encontrar objetos perdidos, mas a informante dizia-me, mas também para afastar as trovoadas. E quando o meu filho vai de viagem, eu gosto de rezar, tenho fé em relação a estes conjuro. E também me dizia, as pessoas de cada aldeia, quando perdem um objeto de valor, todas vêm cá bater à porta para fazer esta oração. E aparece. Mas tem que ser eu a rezar, só assim é que resulta. Portanto, muito convicta deste lado mágico. Né? E é por isso que temos uns conjuros e não temos uma oração aqui como classificação. Aqui este lado mágico que o distingue das restantes. Ainda para proteger das trovoadas, temos o Santo António se levantou, o seu sapatinho calçou, sua mãe lhe perguntou, onde vais, Santo António? Vou espalhar a trovoada. E esta composição é muito conhecida. Talvez a conheçam com um primeiro verso diferente, por isso está sublinhado a amarelo, porque na tradição circulam invocações diversas, ou São Gregório, ou São Jerónimo, temos a Nossa Senhora, temos a Santa Bárbara, também aqui como santo de invocação e de proteção em situação de trovoada, que tanto amedronta muita gente. E as pessoas tinham mesmo fé que protegia. Há outros conjuros das trovoadas. Para afastar as feiticeiras só encontrei um e acho delicioso, porque ele é mesmo muito raro na tradição alentejana, portanto é uma preciosidade, e vamos ouvir a informante. Até as orações das feiticeiras. Veja lá, as feiticeiras que antes diziam que havia feiticeiras e que tocavam à porta. E havia uma oração que era orca, pernorca, 3 vezes orca, deste desterro desta monarca. Mas esqueceu o resto. Esquece-se do resto e assinalamos que a própria informante tem noção de que a composição está incompleta com os parentes retos e as reticências. Dizia eu, não encontrei exatamente igual a algumas versões publicadas no Alentejo, mas numa exatamente igual é rara. Temos os conjuros para os cães não morderem, ou para afastar os cães, quem tem medo de cão, cala de cão, o petis está São João, pode ser a Santa Madalena, e temos a corruptela Madanela, que também encontramos. Aqui neste caso acaba por ser uma oitava, mas poderá ser só sob a forma de quadra. Temos os provérbios, vão aqui ilustrando, para cuidar da saúde. Entendam que em algumas aldeias, como sabemos, o médico não estava a monte semear, ainda hoje é difícil ter uma consulta no centro de saúde, não é? As benzedoras eram muito queridas da população, mas havia as benzedoras ou as mulheres de virtude, e algumas identificadas que podiam ser propriamente mulheres de virtude, mas aquela vizinha sabia uma benzedora e com ela dá resultado. Portanto, pode ser a benzedora da lua, já falei há pouco do nervo torcido, pode ser do cobranto, pode ser do sol, quando está a dor de cabeça, e depois tem todo o cerimonial da toalha com água, pronto, e depois há toda essa parte ritual das benzeduras. As cantigas, podemos ouvir aqui um exemplo, e a informante, por acaso é nossa familiar, já faleceu, e neste dia em que a entrevistámos, foi uma informante que entrevistámos muitas vezes, e não só pela relação familiar, mas porque sabia imenso, e cada vez que falava lembrava-se de qualquer coisa e acabámos por registar. Mas é engraçado que neste dia ela ia a caminho de casa e depois encontrou uns rapazinhos e disse-lhes isto. Para tanta uva, tanta silva, tanta amora. Tanta mocinha bonita, sem ia ter nenhuma agora. E estava muito contente porque já há muito tempo não se lembrava desta quadra e naquele dia recordou-se. Cantiga. Esta cantiga representa aqui as cantigas toponímicas que muitas temos na tradição portuguesa. Esta, por exemplo, nomeia alguma das aldeias e a então vila e agora cidade de Reguengos, algumas aldeias do concelho, Campinho, São Marcos e Comunhade, e obviamente que mostra algumas das suas disputas e o facto de haver umas más línguas, né? Depois, mais uma cantiga, aqui foi um pastor. Tu é cálido, tu é bem alto, e com as folhas no ar, em cima mocinhos bonitos, e já cada um é faltar.
Portanto, este era um dos informantes que nada dava, valor nenhum dava àquilo que tinha no seu conhecimento de saber, de cantigas, mas quê? Mas isso serve para alguma coisa. Mas não sabe mais, não chega já, dizia ele, porque ele não entendia a importância destas quadras, destas cantigas, e lá falámos um bocadinho e depois, ao fim de um tempo, percebeu. Já falámos das cantigas de Natal, seguem-se depois as cantigas de Reis, que muitos grupos corais agora têm renovado, têm dado nova vitalidade e podemos vê-los, por exemplo, em Monsaraz, a cantar pelas ruas, é um momento bonito e que recuperam, dão vitalidade e preservam esta nossa tradição. Esta noite chove neve no Carregalinho do Poço, venha-me dar a esmola, o boquinho de cravo roxo. Algumas destas cantigas, depois de propósito, os populares faziam substituições para enquadrar, encaixar o nome das pessoas a quem iam pedir a esmola, a quem iam pedir os reis, né? Porque eram cantadas à noite, não pelas ruas, mas iam cantá-las à porta de alguém, sempre em troca, ou de era uma moeda de troca, por assim dizer, entre aspas, seria um chouriço, um pão, qualquer coisa que depois pudesse melhorar a ceia dessa noite dos cantadores. Doutora E Lina, quando estamos já estamos no o limite, tempo pronto, todo, então é para vou podermos dar encerrar. também a oportunidade aos participantes para Ok, poderem aproveitar o pronto. facto de estar connosco hoje. Exato. Pronto. Futuro para as nossas recolhas. É um trabalho conjunto e estes momentos de partilha são muito importantes. A troca de ideias entre investigadores interessados e associações, municípios, para que, como uma das fotos que vos mostro, as recolhas não fiquem assim em caixinhas, em arquivos, mas possam integrar um arquivo digital, qualquer publicação. E fica aqui o desafio, todos nós podemos ser coletores, recoletores da tradição oral, já assim dizia o professor Manuel Viegas Guerreiro no seu guia de recolha. Peço desculpa por me estender no tempo, há muita coisa para dizer, é só uma pequena introdução. Olha, aquilo que quiserem dizer, estou a perguntar, estou aqui disponível. Peço desculpa mesmo por me ter alongado. Não tem que se desculpar, eu é que me sinto mal de interromper, porque Não. realmente foi uma exposição maravilhosa e quem está habituado e quem está no terreno, ou quem não está, tem vontade de conhecer mais quais são os passos, quais são os trâmites, quais são as dificuldades, como é que conseguimos chegar àquela pessoa, como acabou de dizer, que para ele não tem interesse nenhum, o que ele sabe, o seu conhecimento não vale nada, entre aspas. E como é que chegamos a essas pessoas? E claro que toda esta descrição que fez do seu trabalho, para nós, para mim, estou encantadíssima e lamento imenso de estar constantemente a interromper, mas realmente temos este tempo controlado, não é? E como também nem sempre conseguimos tê-la connosco, não é? Não podemos dizer o mesmo da professora Ana Mourão, que felizmente temos sempre a companhia dela e a partilha dos seus conhecimentos e está sempre ali perto de nós, mas a doutora Lídia não é assim e portanto nós também queremos que as pessoas que estejam aqui presentes possam partilhar um pouco das suas ideias ou das suas questões ou dúvidas, ou se estão no terreno, ou se já tiveram algumas experiências, poder também perguntar e saber qual é a melhor abordagem, já que temos um conhecimento tão válido destas técnicas todas tão experimentadas, não é? Que a doutora Lina só deu aqui um bocadinho, mas de certeza que ela tem algo mais para partilhar e, portanto, eu gostaria de abrir esta discussão e esta reflexão a todos os participantes, de forma a podermos ainda beber mais um bocadinho destas experiências no terreno da doutora Lina. Quem quiser falar poderá ou levantar a mão ou abrir a câmera, o microfone. Olha, Carla Aveiro já está aqui com uma questão. Faça favor. Boa tarde a todos quem andei. Eu tenho uma questão a colocar à senhora doutora Helena.
porque falou que há 2 maneiras em que nós podemos, depois da recolha, podemos usar, a pronúncia mesmo da pessoa ou então podemos, fazer o português, corrente. Qual é a melhor abordagem das 2? Se as duas são vantajosas, eu optei, se calhar também por me sentir à vontade, né, com a pronúncia, optei por tentar, não, tentar respeitar a pronúncia local. Né? Mas se nós achamos que a nossa transcrição pode falhar nesse desejo, né? Nesse objetivo, eu sugiro a normalização da língua, portanto, a norma padrão, portanto, sem qualquer problema, e não temos é que optar por um, não é? Não há aqui uma salada mista, por assim dizer. É fazer a opção. Temos um critério para não retirar ali o lado científico, não é? Eu acho que uma não é melhor que a outra. Agora também tem a ver com o objetivo do trabalho. Se quer fazer um trabalho ao nível da linguística, não é? Deixar esse testemunho da pronúncia local para futuros estudos dialetais, por exemplo, ou até da evolução da língua, da pronúncia. Eu não sou linguista, né? E se calhar para alguém que venha da área da linguística, o meu trabalho terá falhas. Mas tentei fazê-lo e respeitando ou seguindo sempre uma determinada regra. É o que eu digo, para futuros estudos da área da linguística, se calhar pode ter vantagens, pronto. Não sei se Eh, respondi à questão. Respondeu, senhora doutora. Eu, na minha opinião, por exemplo, eu sou, eu sou portuguesa, mas pronto, estou a viver na Madeira e a Madeira é muito rica, em cada concelho há uma pronúncia, há uma maneira de dizer as palavras. E eu acho que é rico, porque também, vai-se, conhecendo a forma como eles pronunciam. E também, como disse, um investigador da linguística depois, vai ver que, por exemplo, dentro da Madeira e Porto Santo, que também, faz parte da região autónoma da Madeira, tem esta variedade, Exato. E para quem que é lê, muito né? rica. E quem lê consegue testemunhar essa riqueza. Para um investigador, até pode observar, por exemplo, a evolução da pronúncia ao longo do tempo, né? Dos séculos, e ver se há evolução, se está bastante conservado ou não, né? Ou há aproximação já de outro conselho, como disse, na Madeira há distinção. Isso existe faz parte das características, faz parte de uma palavra que eu não usei aqui, que gosto de usar, da identidade, né? Da nossa identidade. Isso, né? Faz parte do nosso BI. Portanto, e quem conseguir fazer bem esse trabalho está a dar um testemunho muito valioso, a deixar algo muito valioso aos vindouros. Bom, Muito temos obrigada. aqui a professora, obrigada, Carla, é Muito sempre obrigada, muito doutora Hélia. bom. A professora Ana Mourão tem algo a dizer, penso que para É só, complementar. é só uma adendazinha. É que houve uma altura em que, para fazer, oh Carla, e a Lina sabe disso, para fazer esse trabalho da maneira mais rigorosa, teria que utilizar uma coisa que se chamava o alfabeto fonético. Porque senão nunca vai sair exatamente aquilo que a pessoa disse, que é muito difícil reproduzir os sons, e eu também que sou, como digo, meia alentejana, meia beirã, e sei qual é a diferença e sei muito bem que quem é de fora muitas vezes pode não entender. Portanto, para fazer isso era o chamado alfabeto fonético. Simplesmente, se nós formos ver uma obra, como por exemplo fez a professora Boesco em Monsanto, que foi tudo transcrito pelo alfabeto fonético e é completamente incompreensível a uma pessoa que não tenha esses conhecimentos. Portanto, é uma questão de, se quiser fazer uma obra de leitura para o público, tem que optar. Está bem? Isto é só a minha opinião também, não é? Eu concordo, porque a fonética é dramático. É, completamente. Sou realmente quem está por dentro. Ora, imagina agora aqui, se nós todos, cada um de nós, a Hélia tem um tipo de pronúncia, a Lina tem Exato. outro,
eu terei outro, e outras pessoas que não falaram terão outro. Se nós todos formos reproduzir aquilo que nós estamos a falar da maneira que falamos, então provavelmente metade das outras pessoas que estão poderão não nos entender. Não quer dizer que eu seja adepta de normalizar tudo. Eu acho, por exemplo, que se deve deixar regionalismos. Mas isso é a minha opinião, não é? Portanto, que se a pessoa utiliza determinada palavra, eu não vou traduzir aquela palavra para o português corrente. Mas isso é a minha opinião. Isso agora é uma questão de. Nós aqui na Tem que Madeira ser temos coerente. imensos regionalismos e, como disse aqui a Carla, de freguesia, é que nem é de cidade, é de freguesia, como do território continental, a mesma coisa, e portanto, ou seja, isto é uma riqueza extraordinária que nós temos, como dizia a Lina, na nossa identidade também passa por Tem aqui. que haver coerência, como disse a Lina, isso é que tem que haver coerência, senão não se pode perceber. Era só isso que eu queria dizer. Só nada, que aqui há uma adenda muito importante e que faz toda a diferença. Entretanto, não sei se alguém quererá partilhar mais alguma coisa de experiências ou de vivências ou até vivências familiares que por vezes nós temos. Por acaso, a Lina estava a falar e eu só dizia assim: que dificuldade deverá ter. Quando estamos a trabalhar com a proximidade, o nosso objeto de estudo está ali ao pé, é tão próxima, é tão querida, é sempre muito difícil, muitas vezes, porque as conversas depois divergem para várias direções, para coisas que o investigador não tem interesse e vai perdendo muito tempo, e é sempre muito difícil depois captar e captar a atenção do nosso informante depois em prol do nosso estudo. Essa dificuldade deve ter sido tremenda, vista de proximidade, pelo menos na primeira fase, ser realmente os informantes a família, digo eu. Eu acho que na família é mais controlado, porque já nos conhecemos, não é? Mas falamos sobretudo, tentamos encontrar informantes mais velhos, não é? A maior parte já estava reformada, ou mesmo que trabalhasse, eu trabalhei um bocadinho no campo, estou-me a lembrar de alguns senhor, e as pessoas têm necessidade de comunicar. E quando percebem que algo que lhes é muito querido é do interesse de outro e é de outra pessoa, que até não conhecem, mas gerou-se ali uma relação de empatia, simpatia, e quando percebem, começam a falar, até com pessoas que vimos pela primeira vez, logo na primeira entrevista ou na segunda, porque têm necessidade também de atenção. E então, se viverem sozinhas, né, e agora vamos falar de uma questão social. Se viverem sozinhas, começam a lembrar do antigamente, não é? Falam de relações familiares, relações sociais, atrás, porque depois também estão a falar de algumas ocasiões festivas e isso traz muita coisa à memória. E por vezes, na correria dos nossos dias, os filhos, os netos, não têm tempo para os ouvir. Não têm tempo, vão apenas nos dias festivos ou é aquela a conversa de circunstância, do cotidiano. E quando se faz uma pausa para se falar de assuntos que nos são queridos e que de repente desperta-se ali a memória de outros tempos que tiveram tanta importância para nós, é difícil, como diz ela. Por isso é que depois vem uma segunda e uma terceira entrevista. E depois também cabe ao investigador começar a conduzir a conversa, né? Não podemos ser indelicados, né? Deixamos tempo, espaço, é ir tateando. E depois, só com a experiência, são precisas muitas horas para nós conseguirmos perceber e entender qual é a melhor forma, não é? E isto nas nossas relações diretas e pessoais também vamos aprendendo, não é? Na nossa experiência de vida. Porque a pessoa abriu a porta da sua casa, muitas delas viram-nos pela primeira vez, não têm qualquer referência. Claro que o facto de ser de lá, perguntam quem é o pai, quem é a mãe, quem é a tia, quem é o avô, podiam não conhecer, mas As se, redes era, sociais. se eu estava a fazer um trabalho para a Faculdade de Letras e era investigadora, mas isso não lhes dizia nada. Ser professor, não, quem é o pai, não, não. Isso realmente também foi um elemento facilitador, não é? Podiam não conhecer. Como vos disse, a minha família está muito concentrada numa das aldeias do concelho, não é dispersa. Podia ser, mas não é. E,
Mas é isso, é a necessidade de atenção. E isto são características humanas que nós temos. E é fruto da forma como a sociedade está organizada, como nos relacionamos, o tempo que temos e que despendemos ou não despendemos. E isto já dá um estudo sociológico, como o que fez, por exemplo, não é igual, mas estou-me a lembrar do estudo, os ricos e os pobres no Alentejo, feito também no Conselho de Reguengos de Monsaraz, e com a Aldeia Nova é a Aldeia Velha, a Aldeia Nova é Reguengos, a Aldeia Velha é Monsaraz, que convida à leitura, por exemplo. Sem dúvida, Não sei se responde. respondeu com certeza. É que eu como faço trabalho de campo e entendo-a tão bem, e quando eu ouvi falar eu percebi tudo o que estava por detrás, mas eu achava que eu poderia perceber, mas os restantes que se calhar têm menos ou mais experiências até, mas que gostava que falasse realmente desta ligação e destas dificuldades que é, ou por estarmos muito próximos, ou por estarmos muito afastados. Parece que são coisas tão simples e tão básicas, mas fazem toda a diferença. Como há pouco dizia, esta coisa de criar simpatia ou criar simpatias, eu acho que só entra na casa de alguém, ou pelo menos na minha casa, só entra cá em casa com quem eu crio uma ligação de confiança. Ahm, e se é de uma aldeia ou de outra, conforme foi avançando no trabalho e nesse processo e testando as diversas metodologias, é realmente necessário criar essas empatias e essas relações de confiança, senão eu penso que não teria esta obra tão vasta para partilhar connosco. Entretanto, eu penso que temos mais um minutinho ou dois para se quem quiser partilhar algo ou apenas dizer qualquer coisa. Vamos lá ver se alguém está. Eu poderei dizer uma palavra. Então, eu Sim. sou aqui uma carta fora do baralho, não é? Não Porque eu é sou, nada, não diga eu, isso, eu nada sou uma disso. professora de Física e de Química, mas eu estou aqui por uma razão muito particular. É que eu sou irmã da Ana. E Ah, então nós temos alguma picardia em relação às ciências e às letras. E eu ouvi aqui há uns anos na associação Vamos à Vila, uma associação que nós pertencemos em Montalvão, que é ao pé de Nisa, a doutora Lina falar sobre um tema qualquer da sua área de estudos. Então é assim, eh, sendo uma carta fora do baralho, é para mim muito importante o cruzar os saberes. E o que eu acho que naquilo que eu vi na apresentação da doutora Lina, e que a felicito por isso, porque está, parece-me muito bem, é que há uma série de palavras encadeadas que, lendo-as, obrigam muito ao raciocínio. E uma coisa que me preocupa muito nos meus alunos é o raciocínio. Raciocinar, interpretar, perceber, ir ao fundo da questão. E é aqui que os nossos saberes se cruzam, é no desenvolver do raciocínio. Ainda outra coisa, sendo professora de física e pensando muito em ensinar alunos a trabalhar com máquinas, antigamente havia muitas máquinas simples, alavancas, roldanas, que foram sendo substituídas por tecnologia. Mas sem perceber como é que funciona uma roldana, não se percebe como é que funciona uma máquina nova. O que acontece? Nestes cruzamentos de saberes havia, durante os trabalhos rurais, as cantigas que as pessoas iam cantando e aquilo que as estimulava a continuar a trabalhar em tarefas tão árduas e tão difíceis, não é? E é aqui que eu acho que é importante as escolas apostarem. É no cruzar os saberes, no criar clubes, que eu costumo chamar entrelaços, ou seja, cruzar as ciências com as letras e ir ao fundo da questão, ir ao passado, que é a única maneira que nós conseguimos manter a nossa memória viva e efetivamente conseguir ter a capacidade de raciocínio, que é o que essas pessoas aos 80 e tal anos ainda têm quando vão reproduzindo pequenas coisas da sua infância. E é por isso que eu quero felicitar a doutora Lina, também a minha irmã e todo o painel e agradecer muito porque gostei imenso e muito obrigada. Boa tarde. Nós, Obrigada. nós é que agradecemos, não é verdade, o facto de estar connosco neste final Ela de devia ter ido tarde. para letras, não é? Devia ter ido para letras, mas Provável. Mas agora, se me permitem, só aqui uma observação. Ninguém é excluído do património imaterial. Eu acho que Claro que esta não. área do património imaterial é a área mais inclusiva que existe no E mundo. ainda bem. Para já, porque nós trabalhamos com pessoas, o foco do trabalho desta área são as pessoas, são os seus saberes, são os seus fazeres, são as suas vivências. E o património material, como eu costumo dizer, são as nossas emoções e vive destas emoções. E, portanto, ninguém deve se sentir, independentemente da área, são todos muito bem-vindos a estar connosco, a partilhar connosco os seus conhecimentos
e realmente não se sinta excluída por estar numa área diferente. E é sempre convidada a estar presente nas nossas próximas sessões e os restantes elementos E também agradeço e estarei sempre que me for possível. Muito obrigada. Já Obrigada. agora, se me permitem, Sofia, eu também dizer Sofia umas Almeida, palavras. certíssimo, Sofia, Eu sou pode falar. nova, eu queria só mesmo agradecer, gostei bastante de assistir e de saber que existe este tipo de recolha. Eu cresci no meio de histórias, a minha mãe é bastante mais velha do que eu e ela também era uma filha tardia, e então ela tinha ditos e ditados e lições de vidas para tudo e mais um par de botas. Literalmente. Quando eu era pequena não achava tanta piada, mas ouvia por uma questão de respeito e não queria magoá-la, mas hoje em dia, claro que tenho outra postura. E visto que estão a falar do Alentejo, eu vou só dizer uma quadra que ela partilhou comigo, se não se importarem, que está Não, faça relacionada com favor. vinho, e então já não, acho que foi a minha avó que contou a ela, mas não estou certeza, nem estou certa porque lá está, havia muita troca de o vinho é coisa santa, que nasce a cepa torta. Um nos faz perder a cabeça, a outro errar a porta. Não sei se conheciam, e então é da minha mãe. Muito bem, obrigada Sofia pela Nada, foi um partilha. gosto. Ainda bem que apesar dessas dinâmicas aí na rua, com essa atividade Ainda ando. Estou cheia de fome, mas ainda ando. Eu tenho pena deles, coitados, estão sempre em apesar casa. disso, mas é isto. Olha, mais uma, o cão e o menino vão para onde dá o mimo. Na hora, nem mais. Mas é disto realmente que esta associação também pretende, nestes momentos, é que, independentemente do local onde nós estejamos, independentemente dos nossos conhecimentos e saberes, que estejamos todos juntos para partilhar e pelo menos que haja sempre alguma coisa que faça esta ligação, para juntar-nos em momentos como estes de conversa, de partilha de conhecimentos, e só temos a agradecer enquanto Associação Portuguesa para Salvaguarda do Património Cultural e Material. Só temos realmente a agradecer a todos os presentes que estiveram aqui conosco, agradecer, obviamente, aos nossos convidados, a doutora Lina Mendonça, que foi extraordinária, e claro, nós ficávamos aqui mais tempo, nós sabemos disso, mas também viram os dois volumes que são gigantescos, portanto, isto pode ser, quem sabe, noutras sessões, ter outros momentos, outros formatos. Também à professora Ana Mourão agradecer imenso toda esta disponibilidade também nesta orgânica, a todos os presentes mais uma vez. E queria só dizer que vamos continuar, portanto, este é o primeiro ciclo do Património Cultural e Material em Portugal, e iremos continuar. Justamente nas próximas, brevemente teremos notícias. A próxima sessão, eu acho que posso já partilhar, Senhor Presidente. Posso partilhar que vai ser no próximo mês, teremos uma conferência sobre o património cultural e material da Madeira, desta vez, no arquipélago da Madeira. Portanto, faço já publicidade, não quero, não quero deixá-los ir assim, sem esta ideia de que não vai existir mais nada, mas a próxima sessão, se tiverem curiosidade em saber realmente o que se passa aqui na ilha, neste pontinho ao meio do oceano, devo-vos dizer que é uma ilha muito rica, uma ilha não, um arquipélago muito rico. E, portanto, agradecer a todos. Já agora, estávamos a esquecer aqui de um pormenor. Há muitas pessoas que pediram aquela bibliografia base que a doutora Lina depois pudesse partilhar connosco e nós faríamos chegar. Eu penso que não haverá problema nessa questão. Doutora Lina, podemos depois, pelo menos, essa informação chegar aos participantes que estão interessados. Portanto, claro, estamos a claro. semear, não é verdade? Estamos a semear neste momento. Foi uma boa forma de começar este ciclo, e agradeço mais uma vez a todos. E então esperemos notícias brevemente para a próxima sessão, para a próxima conferência sobre o Arquipélago da Madeira. Se tiverem curiosidade, apareço. Vai ser dia 22, mas ainda não divulgamos o cartaz. Isto, portanto, estão a receber esta mensagem, esta informação em primeira mão. São os felizardos. Só tenho a agradecer, e agradecer também o facto de estar aqui convosco e poder partilhar convosco, e agradecer imenso a todos.